Ele é um pioneiro do automobilismo no Brasil. Eu vou conversar com Bird Clemente. Bird Clemente. Há quantos anos que a gente não se vê? Faz tempo, hein? Começo da década de 60. Quando eu tinha o primeiro carro que eu comprei, que era uma Romizeta ainda. É mesmo, eu me lembro. Na época a Romizeta eu usava como um jaquetão, eu abotoava, porque ele fazia assim, né? Ficava eu... Eu me lembro que nós estávamos numa loja que tinha um piso muito liso, e você sentou numa cadeira essas de rodinha, você remava e empurrava com o pé. Eu falei, como é que esse cara bolou esse negócio? Depois tem a resposta da tua carreira aí, né? É legal. Você está aqui com um livro fantástico, Entre Ases e Reis, de Interlagos. Bird Clemente, você abre uma era do automobilismo, que primeiro a gente teve o Chico Landi, que me parece que foi um grande volante, né? Depois ficou um tempo parado, sem ter grandes nomes que se destacassem. Aí veio você na mesma geração do Emerson, do Ilcinho. Do Ilcinho, Luizinho, Ciro, Pati, Chiquinho Lameirão. Explica para mim, porque na época, quer dizer, na época de Interlagos, que Interlagos era o centro disso tudo, o bom era o Ilcinho e o Emerson era o rato, né? O Emerson era o mais novo, né? Mas que ficava ali, não dava nem palpite. Ele, na verdade, naquela época, o piloto de competição, ele começava a correr com mais de 18 anos, ele tinha que ter carta, porque não era possível, né? E nós tivemos sorte porque naquela nossa geração é que começa a indústria automóvel no Brasil, né? Então vem a 1000 milhas, o Wilson fazendo o Wilson Fittipaldi, pai do Emerson, fazendo aquela promoção fantástica, né? Começou a aparecer dinheiro no automobilismo, era uma coisa maravilhosa. Aí começou as fábricas e das fábricas se interessaram pela pista. A competição sempre foi uma vitrine para as fábricas de automóvel, principalmente aqui no Brasil, né? E eu fui o primeiro piloto na Vemag, junto com o Mário César Camargo Filho, quando ela fez o departamento de competição. O Jorge Leto era o nosso chefe. Depois, no desdobramento, a Willis, a grande equipe Willis, né? A Renault era o nosso ferramenta, eram os Renaults da linha daquela época, os Gordini. E nós, guiando aquelas berlinettes, foi o maior instrumento para fazer com que os brasileiros ficassem afiados para essa carreira a partir de Emerson conquistar o mundo, né? É muito legal, tenho muita saudade disso. Você chegou a correr no exterior? Olha, eu corri, mas na minha geração, na verdade é o seguinte, o dia que o Emerson foi para a Europa e conseguiu o primeiro campeonato mundial, aquilo foi um fato novo para nós aqui no Brasil. É verdade. Porque automobilismo aqui no Brasil era aquele automobilismo tupiniquim nosso, né? Teve aqueles espirros que o Chico Landi deu e outros deram, mas realmente quando o Emerson chegou na Europa e rompeu aquele arame grosso, aquela cerca, né? Por onde passa um boi, passa uma boiada, né? O Emerson foi campeão mundial, ele foi um sujeito predestinado, um talento inigualável, foi muito legal. Depois a gente teve uma experiência de construir o automóvel, no caso aí com o Wilson, né, com o Ilcinho, mas que aquilo não, acho que nem tinha como dar muito certo, né? Não, sabe o que eu acho? Eu acho que o brasileiro cobra muito, sabe? O Wilson e o Emerson, sempre eles tiveram uma vocação para construir as coisas, né? O primeiro kart competitivo no Brasil, um dos primeiros competitivos, foi eles que fizeram.
Era um mini kart. E depois eles fizeram os Fórmula V, né? E depois fizeram um protótipo aqui, que era um Porsche, cor de abóbora, eu chamava até de cenoura atômica. Era cenoura atômica? Cenoura atômica. Enfim, eles sempre tiveram uma vocação muito grande para construir as coisas. E quando a Copersucar foi um projeto muito legal, chegaram a um segundo lugar, sabe, para o Brasil, longe de tudo, né? Porque eu sei que logo na estreia o Emerson chegou, já pontuou, chegou em sexto e conseguiu 1 ponto, que aí já não precisava mais arcar com todas as despesas de viagem das equipes. Não tinha uma coisa assim? Não, essa não é muito a minha praia, sabe, esses detalhes. Mas o que acontece é o seguinte, o Emerson, quando foi para a Copersucar, ele fez um erro de avaliação. Não foi bem um erro. Aquele carro foi construído na frente do Autódromo de Interlagos. Então, ele estava projetado, ao longo do tempo que ele foi construído, para aquele momento de Interlagos, né? E ele, quando andou naquele carro, ele era campeão mundial, estava na McLaren, o carro em Interlagos era uma maravilha, era um carro fantástico. E saiu de Interlagos, ele não deu muito certo. Voltando a falar do Chico Landi, o Chico chegou a ficar conhecido fora do Brasil também? Muito. É? Chico... Ele correu em que marcas, vamos dizer? O Chico, uma coisa pitoresca do Chico é que em 1948, 48, o Chico ganhou, guiando uma Ferrari da fábrica, o Grande Prêmio de Bari. E a coisa interessante, ele ganhou em 48, em 51 ele foi segundo. Mas o interessante é que nesse mesmo dia que o Chico ganhou esse prêmio, acompanhou ele o Wilson Fittipaldi, que fez a primeira transmissão intercontinental pela Rádio Pan-Americana. Rádio Pan-Americana. O Wilson sempre foi envolvido com tudo, fantástico, né? Mas o Chico era um cara muito pitoresco e ele participou ativamente na Europa na década de 50. A referência que a gente tinha da Europa era Chico Landi, Christian Reis, Ciro Caires, era a nossa referência, sabe? O que, aliás, eu acho que atrapalhou um pouco a nossa vida, porque eles passavam uma imagem para nós que nós éramos despreparados, que lá os caras eram fantásticos, não sei o quê. E o dia que eu fui lá e vi os caras, não que eu acho que não tinha competência, mas não naquele nível. Não no nível que se pensava. Eu fui muito criticado porque eu fiz uns comentários aí. Eu falei, pô, Chico, você sempre... Nós estávamos agachados em Rouen, no meio da pista. Estava eu, o Chico, o Wilsinho, o Luizinho Pereira Bueno, o Greco, o Fofô, que era o Fofô que falecido já, e quem mais? E o Marivaldo Fernandes. Nós estávamos aí vendo os carros passando. Eu vendo aqueles carros da Fórmula 1 num lugar pitoresco, porque era uma curva de alta, o camarada vinha pendurado para sair numa curva, uma pequena reta em descida e um cotovelo. Então ali dá para ver quem guiava e quem não guiava. Então eu esperando ali, achando que ia acontecer alguma coisa, não vi nada. Cheguei para o Chico e falei, Chico, cadê os caras que você falou? Ele você não entende nada, acredito do Chico, fala bobagem. O Luizinho falou que era um mal educado. Depois de 3, 4 anos, o Emerson era campeão mundial. Você falou aí do Chico. Quem eram os grandes italianos da mesma época dele? Você já não é, você é outra geração do que o Chico. Mas digo, você já ouviu falar, naturalmente, de campeões como Nuvolari? Quem era? Nuvolari foi fantástico. Era da mesma época do Chico? Era, daquela época. Ele correu aqui, né? No Brasil também, né? O Nuvolari, acho que não. Correu no circuito da Gávea? Foi um Stuck, não foi? O Nuvolari não, acho que não. Vamos ver umas fotos. Primeiro essas fotos. Olha lá. Aqui pronto, tá aqui, ó. Isso aí quando o Chico ganhou em Bari, ele ganhou guiando uma Ferrari da fábrica. Então esse é um recorte de jornal daquela época. Eu tenho. Gazeta del Lunedì. O Chico tinha Alex, o Alex está aqui? Sobe aqui, Alex, dá uma ajuda aqui. Pois não, senhor. Eu vou pedir pro Bird sentar aqui, porque vai ficar mais fácil para ele ver. Põe a cadeira aqui. Com licença.
Obrigado. Senão ele vai sair daqui de cima com torcicolo. Pronto. Legal. Ok. E a Argentina, nessa época, na época do Chico Landi, etc., já tinha grandes pilotos, como depois aconteceu com o Fangio, que aliás eu tive o privilégio de entrevistar aqui. Era uma figura fantástica, poxa, né? Antes dele, já tinham argentinos que corriam muito? Como é que era? Não, o automobilismo argentino, praticamente, ele começa na era do Fangio, né? O presidente Perón, porque a América do Sul, por algum motivo, não vieram carros de corrida quase para cá. Então, o automobilismo na Argentina eram com aquelas carreteiras, aquela categoria, que nem a nossa aqui. Eu falo o nosso automobilismo tupiniquim. Mas o Fangio se destacava na Argentina guiando carreteira. Mas o presidente da República lá, o Perón, gostava muito de automobilismo e ele investiu no Fangio e no González e eles foram campeões. O Fangio foi o grande campeão da América do Sul. Fangio eu nunca vi nada igual. Em todas as épocas sempre é uma coisa de saber. Aliás, uma vez ele falou que ele não ficava preocupado se alguém estava na frente dele, porque se está na minha frente, eu corro no limite do melhor carro. Ele corria na Mercedes na época. Se está na minha frente, ou quebra ou morre. É verdade. Né? Então... era uma época, né, Jô, que é uma época aquela época dos anos dourados, né, que eu sempre fico muito frustrado, porque eu estou com 72 anos, né, e fico vendo essas corridas hoje de Fórmula 1, né, essa mesmice, né. Os pilotos têm que ser super-homens, super competentes, uns cara super dotados de mente e de físico, né? Porque o cara tem que ser um matemático operando um equipamento sofisticadíssimo, né? Falando nisso, quem foi o melhor afinador de carros que você conheceu? Olha, eu acho que o mundo consagrou o Nelson Piquet como o maior acertador de carros da história, porque essa Fórmula 1 que nós assistimos hoje, com esse negócio de esquentar pneu, de tanque cheio, de pneu mole, de pneu duro, isso foi tudo o Nelson que criou. Ah, é? Opa! O Nelson criou e a vantagem que ele conseguiu tirar era tão grande que virou regulamento. Na época que ele estava na Williams, que foi campeão mundial. Aí já virou, ele fez tudo isso. Obrigação. Como é que é o negócio de estar acertando um motor e falar com o mecânico para tirar 3 marchas? Como é que é essa história? Olha, Jô, eu acho o seguinte, viu? E como é que se faz? Outro dia eu estive num programa do Reginaldo, eu fiz um desabafo lá. Porque na minha época, né, os carros, a gente tinha que guiar o carro, né? Você tinha um volante, um contagiro, um marcador de temperatura de óleo e uma alavanca de câmbio, né? Se chegava no fim de uma reta, você tinha que frear com a ponta do pé, com o calcanhar você tinha que dar tempo para tocar as marchas. Você sabe disso, né? Você tinha uma Harley Davidson, você sabe tudo isso, né? Então, a época dos anos dourados, né? O mundo andava mais devagar, né? Tudo tinha mais valor. E então a gente chegava no fim de uma reta, tinha que ajudar botando marcha para o carro chegar mais perto da curva com freio motor. Ajudava. Quanto mais perto você freasse, mais você tinha problema com a estabilidade direcional. Chegava no meio da curva, o carro se esparramava, escorregava, e o motor, que você acelerando, que fazia o motor te jogar para fora. Hoje os automóveis são equipamentos sofisticadíssimos. Um freio, todo mundo freia no mesmo lugar. Na minha época, cada um tinha a sua marca, né? Não, agora a pista já fica marcada até. Controle de tudo que é jeito, o cara não faz mais nada, o cara vai dar uma largada, hoje ele não faz nada. Outro dia eu estava num programa Linha de Chegada com o Reginaldo Leme lá, e eles estavam falando que o espanhol larga bem, o espanhol que está... O Alonso. Eu falei, pô, por que vocês acham que o cara larga bem? Não fazem mais nada, pô. Na minha época você tinha que transferir a cavalaria que você tinha no motor para o asfalto. Hoje não, hoje o computador regula o comando do acelerador, tá? E o sujeito solta no volante uma orelhinha lá, que eles devem chamar, sei lá do que, na minha época era embreagem aquilo. E o cara não faz só isso. O cara espera aquela luz acender, solta aquilo lá. Então é o que eu falei para eles. Eu falei, não sei, porque quando um carro não sai, o piloto não tem culpa, é o equipamento que alguma coisa que falhou. Funcionou. Mas como é que é o negócio de pular, de tirar, estava afinando um carro, e aí
tirou 3 marchas, mandou o mecânico tirar o piquet. Ah, o piquet, essa como história. Como é que é essa história? Não, isso foi pitoresco, você sabe das coisas, hein? Não, o Chiquinho Rosa acompanhou o Nelson Piquet, da mesma forma que ele acompanhou o Emerson. O Chiquinho Rosa é um baixinho famoso, ele é diretor em Interlagos hoje, amigo nosso. E ele acompanhou o Emerson, dormia dentro de caminhão, comia sanduíche, tudo, porque foi dura a vida desses caras. E ele me contou um dia em casa que ele estava, o Nelson estava começando a carreira dele na Brabham e o Lauda era campeão do mundo e ele era o segundo, né, o obediente, chegava na hora, certinho, né? E eles estavam na Áustria, na terra do Lauda. E o Nelson, quando estava terminando o treino, ele chamou o Gordon Murray, que era o grande cabeça daquela época, o engenheiro, e falou com o Gordon Murray, falou, olha, tira a terceira, a quarta e a quinta. Terceira, quarta, quinta e sexta. Ele mandou esvaziar o câmbio. Ele mandou tirar as primeiras marchas. As primeiras marchas. As primeiras, Estou fazendo 72 anos, começa a pipocar aqui. Mas tirou as 3 primeiras marchas. Ele mandou esvaziar o câmbio, deixou só e terminando o treino, ele falou, empurra. E o outro não queria trocar. Falou, você tá louco? Mas como? Faz rápido que está acabando o tempo. Pegou e tirou. Para sair do boxe, empurra. E saindo no... Sim, saindo na malandragem. Entendeu? E ele pôs o carro na primeira fila. Diz que quando ele terminou, ele conseguiu fazer o carro ficar na primeira fila. E o Gordon Murray falou pro Chiquinho, puxa, eu tenho um gênio na minha mão. Falou? Como que esse cara bolou esse negócio? O Chico falou, você lembra que nós íamos testar pneu aquele dia, que ele bolou isso aquele dia? Pô, ele não me falou nada. Se ele te falasse, não era para ele que ia acontecer. Evidente. Quer dizer, o Nelson sempre foi uma raposa. Eu vou chamar a nossa vinheta e vou continuar aqui com o Bert Clemente, que aliás acho que foi o primeiro piloto de fábrica do Brasil. Né? Eu tive sorte, né? Porque eu comecei com a indústria. Então, foi o primeiro piloto de fábrica. Eu fui o primeiro que ganhou uma graninha. Eu tinha um salário na Willis. Fui para a Willis e deram uma graninha. A mesma graninha que o pessoal ganha hoje, né? Mais ou menos. Parecido, né? Depois inventaram o salário.